científica. Bom, outra maneira que eu tenho é de fazer a parte cultural, usar as bases da nossa história. O Galáctica original usou uma base que era muito comum na época, que era o tema eram os deuses astronautas, e ele usou bem, né? O visual do capacete lembrava muito a esfinge no Egito, né? Com aquela parte lateral meio triangulada, as pirâmides, né? Que o próprio nome, né? Vamos jogar pirâmide, etc. E quando eles estiveram nos túmulos de Cobol, etc. Então eles até tiveram, que eu lembro um pouco assim, no seriado, umas roupas tipo parecendo a roupa do Egito mesmo, normal. Sim, o capacete. O capacete dos guerreiros, ele tinha aquele lado que ficava iluminado aqui, era meio triangular. Se você olhasse ele de frente e olhasse para a esfinge, era muito parecido aquela parte lá. Isso foi proposital. Eles queriam fazer aquela relação com uma coisa antiga, né? Então, de novo, Agora, o Galáctica antigo fez isso. O Galáctica novo usava mais as lendas, etc. Falar de Apolo, etc. Agora, e Caprica? O que o Caprica ia fazer para pegar uma base cultural? A base cultural te ajuda a contextualizar e a trazer o telespectador mais perto de você. Ele entende melhor. O que o Caprica fez? Por favor, Samir, o vídeo Halatá 1, por favor. Not guilty, Your Honor. Clerk will set a date for trial within the month. Bail will be set at 10,000 cubits. Your Honor, the defendant is a known member of the Halatha crimes Atenção. syndicate. There is a serious flight risk to Toron. The state strongly recommends that bail be denied. I thank the state for its inflict ruling stands. 10,000 cubits for the bail, and 20,000 for the judge. Iguatarão is very grateful for the work you've done for him. He's pledged to help us find the Notos. Aqui eles estão falando no idioma deles, no dialeto deles. Quer ver agora? Quer ver? Aqui, ó. Eles estão falando no dialeto deles de Taú. Caprica. What has this frightening planet ever done for us? Got a deposition. No, we can't let this pass, Yusuf. We need to find them. Let me grieve in my own way. Whatever you say, my brother. But I will pray to Mars and all the gods Aqui, ó. for swift and terrible vengeance to come to those who have torn your wife and daughter from this world. They don't know where to stand. Aqui de novo eles estão falando no dialeto deles. Isso eu não lembro de ter aparecido na série Galáctica 2004, assim, nenhum dialeto. Na série antiga a gente sabia que tinha alguns dialetos, que tinha particularidades. Então vamos lá, antes de passar o segundo vídeo, fala. Eu já não tenho esse conhecimento. Agora, se a gente for olhar o que eles falaram. Fala, Marcelo. Grego? O que vocês acharam daquilo lá? Sindicato do crime. Halatá! Gente, o que vocês entenderam? O que dá para fazer de paralelismo? Itália, Yakuza. A máfia. Para o americano, a Yakuza é a máfia japonesa, mas para o americano, a máfia
é um elemento cultural fortíssimo. Todo mundo sabe da máfia. Então, o que é o guatral? É o capo. Quando eles estão falando no dialeto deles, né? Ma che bella donna, né? Estão usando, eles usaram, falaram italiano. Ainda para nós brasileiros que temos o português de mesma raiz latina, o italiano a gente entende muito, o americano não entende. O americano, capite, bello, capite, não vão entender, muda completamente. Para eles, esquece. Então, olha que legal, eles jogaram o contexto da máfia. E quando que a máfia foi forte? No passado. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se eu estou errada, me desculpa, mas falar um pouquinho de imigração aí, que eu peguei um pouco. Veio um pouco de imigração. Exatamente, eu ia chegar aí. A máfia veio da onde? Do sul da Itália, da Sicília, uma ilha. Ou seja, isso aqui na nossa terra e não sei o que. Sim, eles também, ó, todos os paralelos com a máfia, eles só mudaram. Em vez de máfia, halata. Em vez de o capo, né, que era o chefão, né, o que você tinha? O guatral. Em vez de ser a Sicília, a nossa terra, o que eles têm? Tauron. Como teve lá nos anos 30, Alfonso Capone? Sim, o Al Capone, ele foi o mais famoso dos mafiosos, né? Pelo menos o que teve maior impacto. Mas teve várias famílias. Tem que se lembrar também que a gente conhece a máfia dos Estados Unidos como italiana, mas eu já vi tendo a máfia judia, a máfia irlandesa, quando deu a lei seca, onde tem o maior fluxo de imigração italiana. Sim, a máfia judaica, a Zvi Migdal, teve até no Brasil, embora isso é muito pouco falado, tá? Isso só dentro da colônia, só dentro de quem é judeu mesmo para falar nisso. Eles faziam o seguinte, eles pegavam nas aldeias da Polônia, etc., moças casavam, e aí quando a moça chegava no... Porque ele falava, nós vamos para outro país, tal, moça pobre e tudo. Quando a moça chegava no porto lá para vir para o Brasil, descobriu que o cara casou com meia dúzia. Ele trazia essa meia dúzia para cá e deixava em Santos ou no Rio para ser prostituta. No começo do século XX, uma prostituta branca custava muito mais caro do que uma mulata, etc. Então ele podia cobrar mais caro. Ainda existe cemitério judaico em Santos, eram as mal vistas. Se você quer ofender um judeu paulistano, fala para ele que a avó dele era polaca lá em Santos. Sai porrada, sai tiro. Isso é uma coisa muito pouco falada fora da comunidade judaica. Então, só para te dar um exemplo. Então, só que isso é um conceito que assim, quem não é não sabe. Só para dar um paralelo para você. Agora, a máfia italiana, né, a máfia mesmo, né, a Cosa Nostra, que esse era o nome original da máfia, né, Coisa Nostra, só ele, todo mundo sabe. Por quê? Porque culturalmente foi despejado na nossa cabeça um monte de filmes, de livros e etc. e contextos. Então, se eu fosse falar a máfia irlandesa, eu sei que tinha, eu não lembro o nome. Bom, toda a raça, todo o país, todo mundo sempre tem o lado mal, o grupo do mal, eles vão ter um nome. Mas o que pegou muito na cultura americana, e lembre-se, é um seriado americano feito para o mercado americano, que, querendo ou não, ele que bate o bumbo, ele que vai dar a sequência. O que eles usaram? Usaram a máfia, de novo. Halata, Guatral, nós vamos para Tauron, etc. Tudo caiu, exatamente tudo. Samir, pode passar o segundo vídeo, por favor? Agora no segundo vídeo, olha que legal. Mr. Chambers. This one of those big lines of yours, you're always so worried about crossing Yusuf. You sure you really want to do that? You're not actually threatening me, are you? É, a máfia sempre ameaça Mr. mesmo. Chambers, I'm simply delivering a message. There's no threat. Real or planned, eh? Yeah, I told you. Não, imagina, né? Or
arms, you've got stones, I'll give you that. You may be a racial color, sir. No more than you're making a threat. O cara peitou, realmente ele peitou. E aprendeu que não é bom peitar Let's be mais. clear. I don't like your boss. I don't like your planet. Reparem nas microexpressões do I don't like your people. Sim, So you crawl under that rock where your quattro lives. And you tell them that not only will I not be pressured or blackmailed, but the government of Caprica is going to take a very special interest in him. His business and his low-life lawyers. Perhaps you should step up. bem coisa da Deliver máfia. the message, errand boy. Word for word. Atenção agora, quer ver? Ele vai falar outra frase também que eu acho. Cara, essa coisa fantástica. Goodbye, Mr. Chambers. Have a safe journey. I'm not going anyplace, Aqui, ó. you fracking dirt eater. Ok, valeu, Sam. Vou. Espera só um pouquinho. Aí, o que a gente tem? Vocês viram, né? Seu comedor de terra, seu carcamano do cacete, né? Seria muito fácil você jogar pro lado do carcamano. Então, ó, de novo, Sindicato do Crime Halata. Eles jogaram todos os conceitos da máfia. E eu achei sensacional essa ideia, por quê? Porque ele criou uma trama. A família do Adama era uma família de bandidos. Qual o problema? Qual é o problema? Você vai responder pelos erros dos seus avós, seus bisavós? Não. Nós estamos falando de outras pessoas de outra época. Então, puxa vida, mas o cara era bandido, sim. E você criou toda a concepção. Para o americano médio, você não precisava explicar o que era o que era mais a turma do Adama, o bando deles. Não, você não precisa explicar nada. Ele já tinha entendido de forma subliminar, porque aquilo fez um paralelismo com todos os arquétipos, todos os conceitos que ele já tinha sobre a máfia. O cara de chapéu, de terno e gravata, o cara comprando juiz, o cara... Exatamente como eles sabem que a máfia era, como você falou, do Al Capone, de lá para cá, ou seja, ele só trocou os nomes, isso funcionou. O Adama era incomodado em fazer isso, o irmão do Adama era o assassino, né? Tanto que na abertura, lembra da abertura, né? Que ele põe a mão no braço do menino e puxa assim, e aparece a faca, né? Ele já mostra assim, eu sou o cara que derrama o sangue, né? A minha função é essa aqui. Então, eles tinham o dialeto deles, e de novo, do italiano para o inglês a coisa é muito diferente. Nós entendemos muita coisa italiano falada, até por sermos paulistanos, né? Eu nasci e me criei na Moca, lógico que eu vou ter que entender. Embora a minha família não seja de italianos, logicamente eu vou entender muito. E aqui, vocês taurons, eles achavam, o americano, ainda mais naquela época, achava o irlandês, o polonês, enquanto que piada com português, lá era piada com polonês. Que ele não entendia quase, era bem mais diferente de não entender aí que... E ninguém entendia o que eles falavam, porque achavam que eram burros. E o italiano também, coragem animal, etc. Escroto comedor de terra, né? Na Itália também as famosas trufas, né? Que eles usavam o porco, né? Para cheirar a trufa e cavar na terra, né? Olha todas as particularidades que eles fizeram em paralelo, só mudaram os nomes.
Você pode fazer isso numa obra qualquer. A questão é você contar uma boa história. E é aí que eu acho que Caprica contou uma boa história. Eles conseguiram, eles foram, na minha opinião, eles foram bem sucedidos em fazer uma prequel. Eles não inventaram nada que apareceu depois, embora a gente já tinha visto antes. Eles foram coerentes, ou seja, em criar o conceito da onde veio os Silônios. Eles foram coerentes em criar o conceito da onde veio a guerra. E me atendo ao tema da minha palestra. Se eu fosse falar de tudo, realmente o dia inteiro. Mas eles tinham que conseguir vender para o telespectador e acalmar o fã, né, Edu? Olha, isso aqui se passa antes. Na minha opinião, eles conseguiram. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Aceio e